Opa, acho que é o meu. Eu vou esperar um pouquinho, a turma está entrando, mas fica tranquila, tá? Tá. Eu vou ocultar o som aqui para tu não ficar escutando as palavras, tá? Já. Ah, Tá. legal, legal. Deixa eu me dar aqui.
Olha a incógnita. Não sei se é o Rosimar ou a Cibele, mas estamos aí. O Iago entrando aqui também. Turma boa aí. Iago. Eu não sei se é a Cibele ou o Rosimar, mas eu acredito que seja a Cibele. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser legal. Eu vou falar de uma diferença que é legal, né? Isso aqui é só um complemento aí para a nossa mentoria. A gente está treinando um vendedor novo. Então, nós estamos aqui praticamente do zero. E o engraçado é que tanto vocês, né? Vocês que a gente treina, quanto também agora interno eu consigo ver os desafios que acontecem, mas assim, muito próximo. Eu recebo de vocês só o feedback, né? E o feedback de vocês pô, Vitor, está acontecendo isso. Pô, mas como está acontecendo isso? Como você está falando? Bom dia. O pessoal está entrando. Como que está a comunicação com os clientes, né? E aí, observando de perto, acho que é Neuber, e aqui está, eu acho que é da Margran, também está aqui com a gente. E aí, né, com esse vendedor aqui, eu estou contando para a turma aqui, ó, antes de começar, eu dou uns 5 minutos, né, para a turma entrar, que nós chamamos aqui, contratamos o Arson é o novo vendedor. Eu percebia com muita coisa do Gabriel, né? O Gabriel é meu sócio, e é o que faz a parte das vendas. E com o Gabriel a gente vai dando uns ajustes, né? De fora, né? Como um técnico mesmo, eu vou dando esse ajuste. Só que entrou o Arson. E conforme eu estava falando para os clientes aqui que a gente mentora, os clientes aqui da aceleradora, eles passam os desafios e eu pego só o trecho. Pô, estou com essa dificuldade, estou com isso aqui, eu não consigo. A Edilene, uma querida, está aqui, está entrando também. Ela sempre fala, pô, não estou conseguindo passar dessa fase da venda, a gente estrutura a venda, vocês sabem, nosso processo de venda tem um passo a passo, porque se você não fizer isso, vai ter muito mais dificuldade de vender. E o Alisson aqui, estou escutando ele, né? E aí, eu trouxe o tema para essa nossa mentoria. Porque muitas vezes a gente só atende o cliente. Cara, é ruim? Não. Mas se você só atender, eu vou dar um exemplo aqui mais visual. Se eu fiz um tráfego, fiz uma campanha de panfletagem, o que for, tive 20 contatos chegando na minha base de clientes. Eu falo 20 aqui, eu uso sempre essa referência, porque a maioria dos clientes aqui é mais ou menos isso que recebe por semana, né? Clientes. Se eu só atender, eu posso vender para um, posso vender para dois. Isso atendendo. E o que é atender? Ser educado, que se o cliente perguntar, eu responder. Só que tem um desafio aqui. É engraçado que o Arson, ele está chamando os clientes para reunião, para o Gabriel fazer a reunião. Então, hoje, eu treino ele como pré-vendedor, para ele passar na dinâmica para chegar até as vendas. E ele chamando os clientes, a gente percebe os erros, porque eu enxergo isso hoje, eu estou escutando ele aqui, né? Esse novo vendedor, eu estou escutando ele aqui, eu falo,
Pô, Alisson, não é assim que a gente deve falar. Não é assim que a gente deve abordar. O Alisson, o cliente ele tem que ter... E olha que o cliente clicou no meu anúncio. O cliente, se você não abordar de uma forma diferenciada, ele não vai para a reunião, que é o nosso objetivo primeiro. E o Alisson, que é o nosso novo vendedor aqui, eu estou tendo esse desafio faz uma semana, eu estou treinando todas as falas dele. Olha que legal, eu estou treinando as falas dele. Porque ele chegava aqui, vou pegar aqui, ó, a Taína. Oi, Taína, tudo bom? Você chamou a Vitória aqui, está falando com a Vitória? Quero marcar uma reunião. Aí o cliente... Ai, Taína, Taína sumiu. A Taína desapareceu. E olha que engraçado. Se eu só atender, eu não vou ter sucesso. Eu não vou vender mais. Eu vou ser mais do mesmo. Todo o mercado atende cliente. E não existe mágica. Eu estava lendo um trecho de um podcast, com certeza vocês devem conhecer, Flávio Augusto, dono da WhatsApp, comprou o time dos Estados Unidos, bilionário brasileiro, e ele faz muito conteúdo. E aí ele coloca assim, ó, que empresários passou para ele. Ô, Flávio, e mentorados dele também, né? Ô, Flávio, as vendas não saem. Aí ele respondeu, não, as vendas não saem. Quem faz a venda somos nós. Quem faz as vendas é o nosso trabalho. É a gente que mostra uma visão diferente para o cliente falar, cara, isso é importante para mim, isso supre minha necessidade. Porque se eu só atender, não conectou. Nós somos captados por fornecedores, né? Nós somos como cliente, diariamente, 5, 10. E os nossos clientes também. Só que se eu só atender, depois eu vejo isso. A gente tem isso. Vocês, clientes que pagam para a aceleradora, fizeram isso comigo, alguns de vocês. É aquele papo, né? Pô, o cliente está meio que me enrolando. É porque não conectou. Esse cliente não sentiu que precisa do seu serviço. E olha que eu atendo muito, e já foi me falado, né, a marmoraria. Mas, Vitor, o cara comprou um apartamento e ele precisa do balcão, ele precisa da pia. Tá. Só que ele vai comprar com o seu concorrente. Ele precisa do meu produto ou serviço. Tá tudo certo. Isso é uma verdade. Só que ele tem, hoje, nossos clientes têm variedade. E eu tenho que fazer esse cliente comprar comigo. E se eu só atender, não vai acontecer isso. Não vai dar certo. Então, olha o perigo de eu só atender, de eu só passar as informações. Eu fiz até aqui, ó, a diferença do atendimento, né, para a venda. Que ó, o foco do atendimento é só responder, tirar as dúvidas, um suporte. Só que o cliente que vai caminhando para a compra. Agora, a venda é eu entender a necessidade. Então, vendas são perguntas, e isso no nosso método, a gente tem lá no nosso pilar de conexão, que é conexão, mapeamento e compromisso. O mapeamento é isso, é qualificar o cliente. A gente mapear mesmo. Como você mapeia? Com perguntas, para eu entender.
E aí eu entendo a verdadeira dor do cliente. Se ele tem a família, se ele tem filhos pequenos, para que ele quer meu produto e serviço, quais são os obstáculos que ele já tem na frente. E quando eu faço pergunta aberta, eu vou entendendo mais. E com isso, eu vou gerando uma dinâmica, para gerar a necessidade da minha solução. E isso o Gabriel faz aqui todos os dias. Porque todos vocês que estão aqui, na região de vocês, tem outras empresas que fazem a mesma coisa. Outros profissionais que fazem a mesma coisa. Então, como eu não tenho conexão com você, tanto faz eu comprar de você ou de outra. Tanto faz você trabalhar com a aceleradora ou com uma outra empresa. Tanto faz. Só que eu tenho que pegar a venda no laço. Olha que legal isso aqui. Eu tenho que fazer... E o que é pegar no laço? Eu tenho que conectar com o cliente, eu tenho que contar as histórias que conectam com ele, eu tenho que fazer ele entender que o meu produto ou serviço faz verdadeiramente sentido para a necessidade, para o problema dele. A gente vende, a gente resolve problema. O cliente quer comprar porque está com problema. Preciso de um calçado novo, preciso de uma pia nova. Eu estou com um problema nas costas. Eu estou com esse problema. Quem vai resolver? Para mim, tanto faz. Né? Para vocês, ó, eu preciso mais clientes e eu preciso entender esse processo de vendas para melhorar minha venda. Para mim, tanto faz se vai ser o Vitinho, se vai ser o João, da Bahia, ou o Mário, do Amazonas. Tanto faz. Eu quero que resolva meu problema. Eu não penso em mim. Ah, eu vou fazer com o Vitinho. Não. Não estou nem aí para o Vitinho. Eu estou nem aí que o Vitinho tem uma expertise de mais de 30 anos. Estudou psicologia, estudou comportamento humano, é master em programação. Tanto faz. Eu quero o meu resultado. O cliente está sempre aqui, ó. E é por isso que nosso atendimento, e é o maior desafio, eu participo de um grupo, que é o BNI, e nós temos um pitch. E a maioria faz o pitch falando da empresa. O cliente, os convidados, quem quer conectar, e lá eu falo de solução de problemas. Que aí eu falo, se um cliente, se alguma pessoa tem esse problema, como é uma coisa aberta, eu pergunto para todos, nesse meu pitch, na minha apresentação, eu já penso em possíveis problemas, que a maioria dos clientes e a maioria das pessoas que eu me comunico tem. Então, eu falo, quais são os problemas? Eu vou falar o problema e a solução. O problema e a solução. Que o cara fala, opa, preciso disso. Aí ele dá mais um passo para a compra. Então, em vez de a gente atender, faço isso, 200. Aonde que é sua casa? Aonde que... Só essa conexão? Porque isso aí, para mim, eu brinco que e é por isso que o pessoal colocou os tablets no McDonald's. Porque a pessoa, quando vai no McDonald's, já comprou. Ela só vai efetuar o serviço. Quando você vai no McDonald's, você já, vou comprar o número 1, vou comprar o número 2. Você já comprou. E você já comprou naquela loja. Porque aí... Agora imagine no iFood. Vou comer uma pizza. Se não conectou... Ah, não, tive uma outra pizzaria. E é isso que acontece com nossos clientes. Só que a gente tem a possibilidade de falar com ele. É por isso que eu quero sempre trazer o cliente para o WhatsApp. Sempre. Porque aqui eu tenho a comunicação, eu tenho o contato dele. Eu tenho um meio de saber como eu desenrolar com esse cliente. Eu senti o termômetro do cliente. Então, o cliente chega frio. Quando ele vai aproximando da venda, eu vou esquentando o cliente. Então, perceba,
Eu tenho que ter meu processo de captação, então os leadzinhos que vão chegando, lead, os contatos que vão chegando no WhatsApp, e aí eu tenho que ter esse processo não de atendimento. Porque a internet é ingrata, gente. Esse é o diferencial da internet. Porque a indicação, se você fizer um só atendimento, quem indicou, eu sempre falo isso, hein? Quem indicou, esquentou, conectou, até mapeou esse cliente para você. Então, por isso que a indicação é... Quando chega indicação aqui, quando vocês me indicam outras empresas, eu falo, Gabriel, a indicação é só matar. É indicação. Indicação para mim, se o Gabriel não vende, eu falo, por que não vendeu? Poxa, é venda. É certeza. Agora, no processo, eu tenho que fazer toda a minha comunicação persuasiva, eu tenho que fazer o meu cliente entender o que eu estou falando, eu tenho que trabalhar as abordagens e falar, será que nesse ponto, na etapa da venda, esse cliente entendeu e eu consegui fazer ele perceber que isso é a solução precisa para o problema dele? Porque se eu só atender, não vai acontecer isso. Só granito, branco, é isso, aquilo. Ah, depois eu vejo. Ou o cliente tem a mania de não responder. Depois, sei lá, eu vou entrar em reunião aqui, ó, o cara mandou uma mensagem. Agora eu percebo, quando a gente consegue conectar, e aqui com o treinamento do Arson, tá uma semana com a gente, ele já tá pegando o jeito de falar, e aí ele fala assim, cara, o cliente quer para a reunião. Eu vou falando algumas coisas, e eu não fico explicando tudo da aceleradora, que essa mentoria, isso aí é na reunião. Eu tenho que transformar ele na reunião. Eu já entendi, eu preciso vender mais, eu preciso de um processo de vendas. Cara, então é reunião, eu não tenho que falar que eu tenho 10 anos, eu não tenho que jogar confete. Eu tenho que passar ele para reunião. Que aí na reunião, quando vocês fizeram aí com o Gabriel, aí, ó, fez chover. Aí contamos uma história. Aí, na reunião online que abre, o Gabriel, não é que nem eu, aqui vocês não abrem a tela. O Gabriel não faz a reunião sem olhar a cara de vocês. Porque ele fala, tá comigo, você entendeu? Aí ele fica olhando no rosto. Você percebeu se a pessoa tá... Qual é a comunicação não verbal dessa pessoa? Por isso que ele faz a reunião. Então é importante a reunião, quando chega na reunião, de 5 reuniões a gente fecha 2. E quando a gente não consegue fechar, quando chega na reunião, é porque não fez o mapeamento e a qualificação do cliente direito. Por isso que eu falo que é uma venda. A gente tem que vender. A gente, empresário, a gente tem que entender isso. Senão, a minha empresa, isso até me arrepia, fica à mercê da sorte. Uma empresa fica à mercê do acaso. E o mês que vem? Sei lá. Ó, quando eu escuto isso de amigos, empresários, mas você não sabe, você não vai vender, você não sabe um processo de venda, você não tem, tá a falta de ar. Por quê? Por quê? O motivo que ele não tem um processo e ele não entendeu o game das vendas. Ele não entendeu esse jogo. Ele não percebeu isso. E aí, tomara que o João me indica. Tomara que... Aí quem é mais forte ganha. Isso para mim é assustador. Eu, até para o meu crescimento, até para os investimentos que eu preciso fazer na minha empresa. Então, é muito assustador. E aí, eu fiz algumas anotações aqui para passar, né? Que eu estou utilizando
também com o Arson, aí vamos aqui, ó. Qual que é o perigo de só atender e não vender? O perigo é que você não está no controle da venda. Nós aqui na aceleradora, e eu quero que vocês tenham isso, porque isso vai fazer o diferencial, é que vocês estejam e percebam nos atendimentos. Pega os últimos atendimentos. Vai lá no WhatsApp. Apesar de eu ter uma frase aqui, ó, o WhatsApp não vende, viu, gente? Ah, mas eu vendo. Tá, esse é o caso aí que nós estamos falando. Tá tudo certo. Se eu não transformar em um outro passo, não vende. Infelizmente, não vende. A gente não compra pelo WhatsApp. Se eu chegar aqui, ó, a gente faz aqui tráfego com assessoria de vendas, mentoria, R$ 1.500, beleza? Atendi, expliquei. Eu teria 1/10 de cliente que eu tenho hoje. Por isso que eu criei o processo de vendas. Né? E aí, ó, são frases comuns que a gente só está atendendo. E aí é perigoso, viu, gente? Entrando em fechamento. Qualquer coisa, estou à disposição. Olha que legal. O que você precisa, se precisar de algo a mais, só chamar. Eu vou te mandar proposta, orçamento, o que for. Você analisa e me avisa. Então, são coisas que eu estou falando a diferença de atendimento para venda, eu tiro minha responsabilidade. Eu tiro minha carga de ajudar o cliente. Porque, para mim, eu quero também que vocês entendam isso, a venda, porque eu acredito muito no meu produto, e eu acredito que vocês também acreditam no produto e serviço de vocês, ele ajuda as pessoas. A minha empresa aqui, ó, qual que é o nosso objetivo? Ajudar empresas a prosperar através das vendas. Esse é o nosso mantra. E vocês também têm. Ajudar famílias a ter felicidade através dos meus materiais que eu vendo. O Nelson aqui que eu estou olhando, o que eu faço? Trazer bem-estar para as pessoas, trazer saúde. Então, eu ajudo as pessoas. E aí, quando a pessoa vem comprar, eu falo, cara, eu preciso ajudar, ele está com um problema. Essa é a mentalidade. O Alisson, quando veio aqui, ele está apaixonado pela empresa, porque ele falou, cara, vocês falam em ajudar as empresas. Vocês não falam que vocês têm produto e serviço. Aqui, a nossa cultura de comunicação é a gente só falar isso. Cara, vai estar entrando mais gente aqui. Nós vamos ajudar mais empresas. Esses caras vão aprender um processo de vendas e vão conseguir atender os clientes dele e prosperar. A gente brinca. O nosso trabalho, nosso serviço é o bem. E aqui todos eu entendo que é isso também. Porque a maior felicidade, que é falar aqui que a maioria do granito, do mármore, pô, a casa pronta, a casa maravilhosa. Deus, é incrível. Eu falo isso, que eu lembro 7 anos atrás que eu peguei um apartamento. Cara, é realização. É isso que a gente vende. O Nelson aqui, eu vi uns depoimentos dos clientes dele. Ele é mágico, pô. Cara, isso aí é incrível. O cara chega lá com um problema, sai. É essa nossa fantástica fábrica de chocolate. A gente transforma o problema, o cara sai. Então, a gente precisa vender esses clientes. Eles estão chegando com problema. E isso, às vezes, a gente vai esquecendo. Ah, o cliente, a correria, oi, tal. Isso, faço. 200.
Cara, me fala mais sobre esse problema. Quem que vai mudar para essa casa? Como que funciona isso aí? Como vocês são? Né? Aprofunda. Pô, Vitor, a vida é corrida. Para todos nós. Para todos nós. É para todos nós. E é por isso que a gente precisa, para crescer, ter essas soluções. Ter isso muito enraizado. Quem tem vendedor, nessas mentorias que a gente faz aqui, a gente precisa trazer os vendedores. Aqui eu deixei uma frase que eu postei há um tempo atrás. O que a gente precisa fazer na venda é educar o nosso cliente. É ele entender e ter percepção do que a gente entrega. E aí vem a frase que eu sempre falo, que é aquela de, cara, gostei daquele vendedor, gostei daquele atendimento, que nós falamos normalmente. Eu e você, a gente já passamos por isso. E é isso que eu estou falando, quando a gente faz todo esse trajeto com o nosso cliente, ele fala, putz, não sei porquê, gostei do atendimento da Sibeli, mas não sei o que que é. Eu não... É isso, é conexão, é contar a história, é ouvir o cliente, é entender o problema dele. Imagine só, a gente sendo atendido e ouvir quem está atendendo a gente falar, eu quero resolver a sua dor, eu quero resolver o seu problema. É a frase mais maravilhosa, depois do nosso nome, de ouvir. Gente, vocês estão captando aí? Estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Quem puder dar um joinha aí ó, na tela. Muitos estão apagados aqui. Só perceber aí. O Guilherme levantou a mão. Da onde você quer falar? Ou é só um joinha? Só um joinha. Isso. Legal. Pessoal, Tainá, isso. Só para entender aqui se está fazendo sentido. Por quê? Gente, eu vou explicar. Isso acontece todos os dias aqui, gente. Marmoraria também, o Margran, que eu acredito que seja ele também, levantou a mão, precisa falar alguma coisa? Ou é um joia? Deve ser um joia. O que eu estou falando para vocês acontece aqui comigo. Eu não sou uma empresa que não faço tráfego. Muitos de vocês são clientes meus de tráfego. Vocês passaram por esse processo. Vocês me enrolaram. Estou falando português, claro? E me enrolaram é o quê? É o que a gente, vendedor, fala. Gente, o cliente está me pedalando. O cliente está... Vocês fizeram isso. A gente retornou. A gente quis entender. Ô, Igor, é isso mesmo que você estava procurando? De ter cliente chamando no WhatsApp e ter um processo de vendas? Gabriel fala todo dia isso. Olha que eu não falei do meu serviço. Eu estou colocando aqui a comunicação, o que a gente faz, só para vocês adaptarem também como que isso aí cabe para o meu negócio. E caso não consiga, nós temos o plantão de dúvida individual que a gente desenrola aí os desafios, os problemas, tá? Então, o Gabriel faz as perguntas, não é? Você está precisando de tráfego? Você está precisando do melhor gestor que vai clicar, fazer anúncio e... Nós nunca nem falamos isso na venda. Que a gente utiliza o software tal. Para vocês ouvindo isso, agora, Igor, você está precisando que clientes chegam todo dia no seu WhatsApp, querendo conhecer o seu negócio, conhecer seu serviço, querendo entender? Você quer entender
como trabalhar esse cliente para fazer uma venda, como você converter mais clientes. Olha como que eu estou falando para vocês. E o coração, quando não conhece a aceleradora, fala, eita, é isso que eu preciso, é esse o problema. O que você está precisando? Eu vou te ajudar da melhor forma. Aí eu vou trazer nos cases e vou trazer no storytelling. Lá no treinamento, nas gravações, tem uma parte da carta de vendas que eu falo. Vou dar um exemplo aqui, como eu estou vendo marmorarias aqui na minha tela. Se o cliente é um apartamento, lá no mapeamento ele já falou que é um apartamento, ele já falou que está entregando o mês que vem, que ele já precisa. Eu vou colocar meus cases de apartamento. Eu vou fazer a trilha da jornada do herói dele, não da empresa. Normalmente a gente conta a história, a jornada de herói da empresa. Na verdade, a gente começa do começo ao fim contando a história da empresa. E o cliente fala assim, caramba, eu não quero saber da FS Rocha. Eu não quero saber da Edilene. Eu quero saber que a Edilene, mês passado, fez um super apartamento e ficou maravilhoso. Olha essa foto, olha esse vídeo. O cliente fala assim, cara, é isso que eu quero. Dá spoiler aqui da nossa venda. O Gabriel fala do Enzo, fala da Edilene, fala do Colombo, fala do Felipe, fala do Wagner. Então, o que conecta mais? Quando ele pega esses nomes, com quem que eu estou falando? Marmoraria. Ah, eu tenho um case de marmoraria e eu vou contar a história desse case de marmoraria colocando o meu serviço dentro. E aí, quando eu percebi que esse cliente ele é de apartamento, e eu tenho um case de apartamento, eu vou contar a história como eu atendi esse cliente. E o cara vai falar, pensar, é isso. Cara, é isso. Mede aqui. Olha essa foto, olha esse vídeo, olha esse. Quanto mais perto você deixa ele com as provas, que vocês são prova viva disso, estão aqui, ele vai se identificando e vai falando assim, ó, achei quem vai resolver meu problema. Eu só preciso... Ele já comprou sua ideia. Tem duas compras na nossa venda. Comprar a ideia e depois não é nem comprar, é negociar valor. Porque se eu comprei ideia, eu só preciso falar. E a gente pensa assim também. Cara, agora eu só preciso encaixar no meu orçamento. Só precisa disso. Eu percebo que muitas vezes a gente fica preocupado, quando eu falo do processo de vendas, a gente fica preocupado na mágica do fechamento. Muitos de vocês tentam trazer essa mágica do fechamento. Falei para o cliente tudo. Olha que eu falei para o cliente tudo. Só que na hora de fechar, ele não fecha. Por quê? Porque ele não comprou. Ele não comprou a sua ideia. Ele não comprou você. Ele só foi atendido. Ah, legal, é isso mesmo que eu preciso. Eu vou ver no mercado. Porque eu não comprei. A sua empresa, talvez não, você não provou para mim que vai solucionar meu problema. Eu não senti segurança em você. Você é mais um. Algumas palavras que eu falo aqui é duro, mas é o sentimento do nosso cliente. Ele não tem conexão com a gente. Eu brinco, os clientes estão nem aí. E se eu só atender, não estou nem aí do começo ao fim.
E é legal que o Alisson chegou aqui agora. E ele está com o desafio disso. De fazer esse cliente, que nem eu falei no começo aqui, alguns chegaram depois, comprar a ideia. A gente não vende o serviço. Eu li ontem, gente, vocês vão perceber que eu leio e pesquiso pra caramba. Hoje nós estamos pagando mais caro para alguns cafés somente pela história da embalagem. Vocês acreditam nisso? É o mesmo café? A gente está comprando, olha como os caras são geniais. Aí eles colocam uma embalagem preta, gourmet, e é isso que eu estou falando para vocês. Uma embalagem preta, gourmet, escrito que foi ensacado na Filipinas, está contando história, que é de uma, não sei se é coação que fala, eu não entendo de café, de um refino, manual, por isso que ele é o dobro do preço. Eles colocaram um saquinho preto e colocaram uma história. E a gente fala, nossa, esse café deve ser... Eu que sou um pouco viciado, esse café, e a gente compra o café e paga o dobro. O que o cara fez? Contou a história e mudou a embalagem. E o que é embalagem? Não é só atender, não é só um saquinho. Embalagem é vender. Então, ele falou, eu vou vender contando história. Eu não vou atender o cliente. Porque o cliente, o café podia vir num saquinho qualquer. Mesmo saquinho, usa o mesmo material de plástico, é o mesmo saquinho, gente. Só que é preto, contando história. Olha o que eu estou falando. No mercado, um saquinho de café. E nas propagandas vem o quê? Vem o campo, vem uma... Está contando história, ele está vendendo a ideia. Só que a gente, nossa cultura, quando eu venho no atendimento, eu vou responder o cliente. O que você precisa? Ah, eu preciso fazer um balcão, isso e aquilo e tal. Tá, eu faço. Tem a pedra A e B. Vou medir aí, vai dar 4.800. Tá bom. Tá bom, obrigado. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas a comunicação é essa. Não, Vitor, eu falo a mesma coisa, mas um pouquinho mais empolgado ou menos empolgado, mas o seu cliente vai ter a mesma sensação. Claro que ele vai falar, caramba, esse fornecedor aqui é top. Esse vendedor, ó, legal, para cima. Gostei dele. Mas talvez não comprei. Os clientes que compram da aceleradora, eles compram uma ideia. A gente não mostra nada. A gente navega aqui, ó. Olha que louco, ó. Assustador para vocês que eu vou falar. Vocês são clientes que compraram uma história. Pô, Vitor, legal, mas percebi aí que vocês entregam o que falam lá, que é os leads, ajuda aí na venda, entrega a mentoria, mas perceba, lá no começo vocês compraram uma história. Eu não tenho nem o que mostrar. O produto, serviço, temos aqui o Nelson, que mais? Que também não tem um produto que a gente fala que é tangível, acho que só. Ah, o Igor, ele vendia eventos, né? Tinha uma empresa de eventos, então, claro que eu mostro uma foto ou outra. Mas olha que louco, a gente vende história. Porque, como você vai falar, o Nelson aqui, a pessoa entra com uma dor nas costas e sai sem a dor. A dor
Como que eu mostro? Eu mostro alguns gráficos, e olhe lá, mostro alguns números, mas não é o serviço. É muito louco isso. O que a gente vende? História. O que seu cliente compra de vocês, mesmo tendo foto? É a história. Quem conta mais história vende mais. Eu tenho aqui não, em casa, uns 10 livros de storytelling. Storytelling é história. Ó, o Igor está fazendo uma pergunta aqui, ó. Contar história é algo de muita valia, mas a comunicação por mensagem não seria menos eficaz? Igor, lá na nossa boa pergunta, a abordagem indicada seria por áudio ou ligação? Igor, quando eu falo contar história aqui, é história na reunião, é história na venda. O nosso processo, o Igor é cliente novo aqui nosso, mas é uma pergunta incrível, Igor. A gente tem um passo a passo na nossa metodologia aqui de vendas, que tem o CMC e depois o compromisso, que é a carta de vendas. Se você ainda não tem acesso aqui, vai, pede aqui para o time, para a Bia, acessa lá. No WhatsApp, a gente só gera conexão. Então, eu vou falar disso em algumas mentorias. Não vou falar o que já está gravado, porque eu vou repetir. Então, é legal assistir lá e a gente utilizar aqui as ferramentas da melhor forma e eu agregar valor em cima desse processo. Mas vamos lá. CMC, conexão, perguntas rasas, só para a pessoa responder, só para eu conectar, só para eu continuar a conversa. Mapeamento, eu qualifico, eu vejo se esse cliente é bom, qual que é a necessidade dele, eu consigo entender o problema, então vou bater no papo. E o compromisso. O compromisso é a reunião. Olha que legal, todo o nosso trabalho aqui de vendas tem todo esse passo a passo. O compromisso é a reunião. Aí eu vendo a reunião para ele, que é importante para ele participar de uma reunião com a gente. Essa reunião pode ser online, para negócios que sejam online. Essa reunião pode ser presencial no cliente ou na minha empresa. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que são estética. Então, estética. Eu tenho uma empresa aqui também que é cliente, que põe isso filme, esses negócios para carro. Então, você tem que ir lá. O Nelson, o cliente tem que ir lá. Então, tem que ter um gatilho para isso. E aí, quando o cliente entra em contato comigo, está nesse contato, que é a carta de vendas, aí eu uso a história. De vez eu falar, minha pedra é assado mesmo. Ó, fiz esse trabalho para um apartamento. Olha que legal, eu utilizei a pedra. Eu quero falar da pedra. Se eu colocar todos os tópicos da venda, da apresentação, eu consigo colocar também numa história. Que é isso que conecta com o cliente. É isso que trabalha a emoção. Então, a gente tem que trabalhar a emoção. A venda, ela tem que trabalhar a emoção. Que aí o cliente se conecta com a gente e fala, pô, Igor, vamos para o preço agora? Porque agora, o valor, eu vou negociar. O seu trabalho foi vendido. Porque se contou a história, que é um apartamento, é uma família também com 2 filhos. Aí o cara fala, pô, igual eu fiz isso, olha a foto. Aí eu vou contando todo esse storytelling do que eu fiz. Isso também gera uma venda indireta. O cara vai comprando a sua história. E ele comprando essa história, aí chega no final, vamos ver aí, melhor jeito para você ter o meu material, ter o meu serviço? Eu tenho algumas formas. Que aí a técnica que eu já falei para vocês de fechamento, que tem no nosso e-book. E aí eu utilizo uma ferramenta de fechamento. Mas, Igor, gostei de tudo.
cara falou, gostou de tudo, é isso que ele quer? Pronto, ele comprou o que você falou e comprou você. Por isso que é duas compras. Eu comprei, normalmente, quem é da construção, ele precisa, mas ele precisa comprar você aqui. Ele fala, você tem que fazer esse trabalho aqui. Agora, o que eu vou fazer no fechamento? Eu vou encaixar o orçamento dentro da sua realidade. Eu vou parcelar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou colocar uma pedra maior, colocar uma pedra menor, eu vou ajustar aqui, eu vou te ajudar nisso, eu vou instalar um trem lá aqui, uma torneira. Estou trazendo um pouquinho para sua realidade. Estou entregando um pouquinho a mais, entendeu? Vou fazer isso. Deixa comigo que eu. Então, o que que acontece? O seu cliente, depois de comprar você, fala, meu, ele vai chorar um descontinho, um negocinho que tá, é do jogo, mas ele já comprou o seu produto. Por quê? Porque você vendeu para ele. Então, não existe cliente que quer comprar. Principalmente quando eu falo de mim, que é reto para mim. Ele vai comprar de alguém, mas ele precisa querer comprar de mim. Precisa desejar a minha empresa. Não existe, as vendas não saem, os clientes não compram. Isso não vai acontecer. Vai acontecer, você vai ter esses pingados de cliente, sua empresa vai ficar 60 anos assim, também está tudo certo. Mas eu quero ter um degrau acima. Eu quero ter. Eu quero vender mais. Eu quero aumentar minha empresa. Eu quero replicar as vendas. Muitos de nós já falou, putz, eu preciso de um vendedor top, um vendedor que... Eu não pego o vendedor do mercado, eu não pego aqui vendedor que já é cheio de vício. Ah, mas o vendedor precisa aprender... Escuta o marmorista, tá? Eu tô falando de marmorista. Precisa entender de mármore e tal, tal, tal. Ensina ele. Faz ele criar esse processo que eu faço aqui. O meu também é tão complexo quanto uma marmoraria. Para entender tudo isso aqui e explicar da melhor forma, e o cliente, não adianta o que a gente fala, mas é o que o cliente entende. Esse é um outro jogo. Ah, mas eu falei para o cliente, se você não entendeu, não valeu zero. Valeu zero. Ah, mas eu falei. Não vendeu. Não deu resultado, não. Você só falou. Só teve gasto de energia. Então, o que que acontece? Quando eu faço o meu cliente entender de verdade, eu estou um pouco mais perto da venda. E, claro, o atendimento é o bônus. O bom atendimento é o bônus. O que eu consigo melhorar em alguns pontos são bônus. O que eu tenho que ter, se eu quero crescer, se eu quero contratar mais vendedor, é um processo de vendas. Conforme eu estava falando, os nossos vendedores aqui também entram antes da venda. Ainda é o Gabriel que vai fazer o processo de vendas. Ele vai ser treinado. Isso aí é chamado no mercado de onboard. É o onboard do vendedor. Então, eu vou treinando ele. E olha que legal, olha que ótimo que é. Vocês fazendo tráfego, vocês tendo contatos aí, 20, 30 contatos semanal, você tem uma pessoa que qualifica esse cliente para você. Você está preparando ele para ser vendedor e vai chegar para você as reuniões prontas de venda. Olha que top. Por isso que eu não preciso do cara que faça tudo, porque ele não vai conseguir. E a frustração que alguns de vocês, falou de todos os clientes que estão presentes aqui, não, me falam. Victor, não consigo vendedor, né? Não vai, é difícil. Ou um cara cheio de vício que vai querer mudar todo o processo da sua empresa. Não que isso não agregue, mas todo o processo não.
Ó, o cara vai vir trazer umas pílulas que vai melhorar. Isso aí é ótimo. Isso acontece, porque ele está na frente ali também. Pô, e se a gente pensar, uma mente que pensa diferente, que vê diferente, nós poderíamos colocar mais essa pitadinha aqui. Pô, legal. Mas o que a gente quer passar para vocês é ter leads chegando todos os dias, mas isso ser de poder de vocês. O processo de vendas ser de vocês. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Mesmo vocês tendo todo o processo, eu tenho aqui o processo, passo a passo, a gente ajusta. Você não vai mudar tudo. Pô, eu posso colocar mais isso, eu posso ajustar isso, eu posso melhorar aquilo. É ajuste. Porque eu falo algumas vezes nas reuniões de 10 contatos que chega, 2 não vai comprar, talvez 2 queiram comprar, já estão mais prontas, mais conscientes, e 6, ela precisa comprar, mas ela está... E aí que entra a nosso aumento de conversão. A gente melhorar o processo. De 10 eu fecho 1, 2, vou tentar fechar 3 ou 4. Aí eu estou subindo, porque o resto é todo o mesmo investimento, gente. Isso que é o legal. É o mesmo investimento. Eu investi 1.500, mais vendedor, mais os internos aí, né? Eu falo que é o depois do muro para lá e depois do muro para cá que eu consigo enxergar. E eu tenho 2 vendas e com o mesmo tudo, custo, processo, eu começo a ter 3, 4. Cara, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Por isso que, voltando a falar, diferença em atender e vender. Vender, ele tem muito mais etapas. Vender, eu tenho muito mais objetivos. Vender, eu tenho muito mais processos. Conhecer o problema do cliente, entender a vida do cliente o mais rápido possível, né, o mapeamento, e eu solucionar. E quando eu falar em solução, eu consegui, é uma brincadeira, mas entrar na mente do cliente para ele entender que eu sou a melhor solução. Você viu que eu não falei de fechamento. Você viu que eu não falei de valor. Porque isso, para mim, é os últimos 15, 20% do processo. Deixa eu tomar uma... Estão entendendo aí, pessoal? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês estão lembrando dos atendimentos que vocês estão fazendo no dia a dia? E o que eu estou falando aqui? E fala assim, putz, eu posso melhorar nessa etapa, legal eu nessa etapa. E o legal que eu falo para vocês, gente, é sempre separa a sua venda. Separa a sua venda. Ó, primeira parte é a conexão. CMC. Está lá na plataforma. Conexão, mapeamento e venda. Aqui eu estou convertendo para reunião, para carta de vendas, para aquela apresentação da venda mesmo, onde que eu vou dar um show. Como que tá? De 20 que está aqui, quantos que vem para cá? Essa é a primeira conversão que eu tenho que entender. Segunda, da venda para o fechamento, quantas pessoas estão indo? Que eu estou mandando orçamento, valor, sei lá o que for. Aí o fechamento, quantas pessoas estão fechando? E aí, se tiver muito discrepante, cada etapa, é ali que eu preciso ajustar.
É essa etapa que eu preciso ajustar. E se você acredita também que ao fechamento, volta a fita dos seus atendimentos, tenta perceber, que dá para perceber, aonde que o meu cliente se desconectou de mim. Dá para perceber, gente. Porque aqui, ó, o cliente está comigo, está conversando, tá. Chega um momento que parece que ele tira o botão do fio, o Wi-Fi cai. Legal isso. Parece que. Puf. Não sei se vocês já perceberam isso. Se vocês já tiveram essa sensação. E, ó, o seu sentimento está certo. Se você sentiu isso numa hora da venda, numa hora daqui, você está com o cliente, seu sentimento está certo. O seu cliente está desconectando de você. É muito louco isso. A gente sente. E aí eu tenho que voltar. De vez em para o fim, ó, esse é um erro que eu já vi muito. De vez em para o fim, eu volto. E muitas vezes eu até volto para o cliente e falo assim, se não é pessoal, né? No nosso caso não é pessoal, eu tenho clientes aqui do Brasil todo. É o melhor horário para a gente falar? Eu acho que é importante para você estar conectado aqui comigo. Eu falo isso para o cliente. Meu time fala isso. É o melhor horário? Tá ruim para você? Eu quero entregar um melhor para você e eu preciso da sua conexão. Porque quando eu faço isso, o cliente tem que estar comigo. Porque se eu for para o fim, assim, não vou vender. Aí aquele comentário que a gente faz, né? Ixi, esse cliente aí não vai comprar, tá? Não é muito bom, não. Por quê? Porque quando eu percebi que desconectou, eu quis ir para o fim. Aqui a gente volta. Ele não entendeu. Ele não entendeu o problema que eu resolvo. Ele não entendeu que eu sou o melhor para a vida dele nesse momento, nesse problema. Ele, ó, desconectou. E, pessoal, uma liçãozinha para a gente sobre tudo isso aqui que eu falei. Repara nos últimos 5, 10, quantos vocês quiserem. Se tiver mais de um aí na empresa, né? Quem for sozinho, tudo bem, mas quem for mais de um, fala com um amigo, fala, meu, atendi aqui, ó. E cuidado, pô, você atendeu bem. Esse amigo, ele tem que entender isso aqui que nós falamos. Ele tem que ter clareza. Ou você vai ter o quê? A percepção e você ser autocrítico. Como que eu atendi meus últimos clientes? Eu atendi ou eu fiz um processo de vendas? Olha que legal. Os últimos aí, quem já está há um tempinho com a gente, já tem mais semanas, tenho certeza que você tem mais de 20 leads aí. É certeza absoluta. Tenta entender. Pô, isso que eu estou falando são coisas imensuráveis. A gente está criando, alguns de vocês eu já comentei, nós estamos criando aí um CRM, que a gente quer trazer para vocês para melhorar o processo, profissionalizar cada vez mais o processo de vendas, onde seus clientes vão estar em etapas. Estou com um parceiro, um irmãozão, cara de tecnologia, e a gente está criando esse CRM. Mesmo nesse CRM, a gente consegue ver apenas a etapa do cliente. O cliente está no começo, na abordagem, o cliente está na carta de vendas, foi feita a proposta, vendeu ou não vendeu. Então, isso ainda é frio. Agora, vocês têm que perceber aí, pegar
WhatsApp e entender. O Igor está mandando a mensagem aqui. Ah, é. Isso aí, Igor. Já está usando um CRMzinho, mesmo que não é da área. Isso é bom. Você vai. Porque o CRM, na verdade, ajuda a gente no processo. Putz, eu preciso mandar essas propostas, eu preciso atender esses caras, eu preciso fazer um follow-up, voltar nesses caras que não me responderam. Ele te dá noção de etapa. Agora, o que eu estou falando aqui é muito mais intangível. É muito mais de eu trazer sentimento para o cliente. E eu falo isso aqui com... Esqueci a palavra, mas eu trago isso aqui com base. Porque, que nem eu falei para vocês, eu sou master em programação neurolinguística e comportamento humano. Então, o que eu estou falando aqui também é um pouco de ciência. As pessoas respondem nesse formato. As pessoas, elas trabalham o mecanismo, o cérebro humano trabalha nesse formato. Se eu negligenciar isso, vou conseguir vender? Vai. Mas não o quanto eu quero. Vai chegar 20 clientes, 30 clientes, eu vou vender para um. E quando eu vejo esse número, o que eu falo? Caraca, não é isso. Eu poderia ter vendido para mais. Eu poderia ter melhorado. Então, a gente tem que perceber isso aí, ter essa noção. O que eu vou passar para esse cliente é um pouco fora do mármore, do meu produto, do serviço. E isso que é vender, porque eu vou trabalhar sentimento do meu cliente. Quando vocês compraram a aceleradora, nós despertamos algum sentimento em vocês. Isso é fato. Isso é fato. Isso aí, assim, é mais certo do que tudo. Eu vou usar de novo um bate-papo que eu tive com a Edilene, ela que me permite, que ela falou, pô, se vocês não tivessem feito o processo da venda de vocês do jeito que vocês fizeram, eu não tinha comprado, porque eu falei com outras empresas. Então, o que eu estou falando para vocês, além de ser conhecimento técnico, a gente utiliza aqui e estamos repassando para vocês. Cuidado com o atender e vender. O vender, ele tem muito mais coisas, conteúdos, do que só o que você fala. Gente, deu para pegar aqui? Vamos fazer um desafio? Vocês acham? Desafio é... Vocês não falaram se nem sim ou não, então é sim. Aí a gente já empurra. Peguem os últimos atendimentos aí, os últimos processos de vendas, né, os leads que chegaram, aquela coisa toda. Dá uma analisada, percebam aonde que, putz, acho que poderia melhorar aqui ou ali, tal, tal, tal. E os próximos 10, a gente vai fazer com a ideia que eu estou trazendo aqui. E, gente, eu sei que é cansativo também, mas estudem o processo de vocês. Eu sei que nosso dia é muito corrido, é difícil. Eu falo isso porque eu mudei muito meus hábitos ultimamente. Isso aqui eu já... Só para terminar, estou 4h40 da manhã para trabalhar, porque é o horário que eu tenho, das 5 às 6 que eu treino, às 6 horas. Então, eu venho aqui mais cedo para o escritório, fazer algumas leituras, 8h30 começar o trabalho. Então, eu sei que é desafiador. Alguns têm filhos, alguns têm... Todos nós temos o nosso problema, mas é o nosso negócio, cara. E tudo que isso, nós somos o nosso negócio. Nós fazemos
Nós somos alavanca de sucesso ou de mesmice. As coisas que a gente dá um passo a mais, as coisas que a gente faz a mais, é o que está puxando um pouquinho mais a alavanca para o sucesso. E não é as coisas que a gente faz, é o que eu gosto de fazer. Eu já escutei empresário, é que eu não gosto disso. Eu também não gosto de um monte de coisa. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Ia ser lindo ser empresário, escolher as coisas que eu gosto de fazer e fazer. Eu gosto de escrever cartas de vendas, eu nem consigo fazer isso direito. Escrever carta de vendas é texto, e-mail marketing. Eu adoro essa criação. Fazer criativo, né? Essa parte da copy. Eu sou copywriter, né? Escreve textos persuasivos. É muito legal fazer isso. Mas eu pouco faço. Porque a minha empresa precisa que eu faça outras coisas. Futuramente, tentar um pouquinho mais de tempo. Mas hoje, eu preciso puxar a alavanca do sucesso. Então, é barra, é difícil. Isso eu falo, quem é vendedor, eu brinco que vendedor não é funcionário. Ele é um empreendedor dentro de um CNPJ. Ele é um empreendedor. Porque você vai ter a capacidade de aprender coisas com as vendas que 99% das pessoas do mercado não têm. Então, eu sempre fui, quando trabalhei CLT, eu era vendedor, só fiz isso na minha vida. Eu sempre fui empreendedor, eu sempre falei assim, minha empresa, vendedor, Vitinho S.A., que é o vendedor. Então, aí eu buscava mais, fazia... Por quê? Porque eu cheguei como um vendedor aqui e falei assim, ó, doei. Estou usando esses processos. Então, a ideia aqui é que a gente consiga e crie, porque o meu maior desejo é que as empresas que são parceiras nossa criem um processo de vendas efetivo, de resultado. O McDonald's das vendas na sua empresa, aquele processinho do McDonald's. Esse é o meu intuito. Então, é isso que eu vou brigar, e a gente luta, eu falei que é o nosso propósito, é fazer isso. Tamo junto nessa, gente? Já bateu o nosso sinal do horário aí? Vocês entenderam o processo aí, o desafio e tudo mais? Quem puder dar um joinha aí, quem entendeu? O pessoal tá meio tímido aí na câmera. Aê, gente. Gente, então, ó, não esquece de os últimos 10. Neuber, show. É Neuber, show. Os últimos 10 atendimentos e os próximos 10 atendimentos, eu vou dar uma reparada no horário de folga, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Hoje eu vejo um 2, amanhã eu vejo um 2, vou reparando com calma. E os próximos eu vou implantar esses processos que eu falei, pô, peguei aqui os insights e vou implantar. Claro que vocês têm aí o acesso à plataforma do treinamento, o passo a passo aí, ó, para a gente desenrolar. Então, lá tem o passo a passo. Aqui eu estou mostrando modelos para a gente implantar todo aquele processo que lá é o básico. Certo, gente? Bora vender? Tamo junto? Valeu, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Tamo junto aí nessa missão. E eu quero também saber os resultados da diferença em atender e vender. Depois me manda o feedback. Valeu, gente. Ótima semana.